Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre, a gente vai fazer mais uma leitura do livro de textos de um curso em milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 17, hoje na sessão 7, o chamado para a fé. Os substitutos para certos aspectos da situação são as testemunhas da tua falta de fé. Oi, já vamos marcar isso aqui. E vou repetir. Os substitutos para certos aspectos da situação são as testemunhas da tua falta de fé. Demonstram que não acreditaste que a situação e o problema estavam no mesmo lugar. O problema era a falta de fé, e é isso que demonstras quando o removes da sua fonte e o coloca em outro lugar. Como resultado, não vês o problema. Se não tivesse te faltado fé em que ele poderia ser resolvido, ele teria desaparecido. E a situação teria sido significativa para ti, porque a interferência no caminho da compreensão teria sido removida. Remover o problema e colocá-lo em outro lugar é mantê-lo, pois removes a ti mesmo do problema e fazes com que ele seja insolúvel. Isso é muito interessante, né? Porque o que me vem aqui é quantas vezes a gente evita olhar para uma coisa, ou quantas vezes a gente finge que não está vendo uma coisa, porque ou naquele momento é mais confortável não lidar com aquilo, ou porque naquele momento você não tem tempo de olhar para aquilo, você tem outras prioridades, né, entre aspas, para lidar, e você acaba empurrando algo com a barriga, né? Acho que acontece para todos nós, mas como o texto diz, remover o problema e colocá-lo em outro lugar é mantê-lo, pois removes de ti mesmo o problema e faz com que ele seja insolúvel, simplesmente porque a gente escolhe não ver, né? Então, o problema fica lá, sem solução, e a gente não quer estar lá, nem olhando, nem pedindo consciência, nem mudando o que quer que seja para fazer aquilo se transformar, né? Mas enfim, o texto continua. Não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Não existe nenhum deslocamento em qualquer aspecto do problema que não faça com que a solução seja impossível. Pois se deslocas parte do problema para outro lugar, o seu significado necessariamente se perde e a solução é inerente ao seu significado. Acaso não é possível que todos os teus problemas tenham sido resolvidos, mas que tenhas excluído a ti mesmo da solução? No entanto, a fé precisa estar lá, no lugar onde alguma coisa foi feita e onde tu vês que ela foi feita. Uma situação é um relacionamento, sendo a união de pensamentos. Se problemas são percebidos, isso acontece porque se julga que os pensamentos estão em conflito. Mas se a meta é a verdade, isso é impossível. Alguma ideia acerca dos corpos não pode deixar de ter se introduzido, pois as mentes não podem atacar. O pensamento relacionado aos corpos é o sinal da ausência de fé, pois os corpos não podem solucionar nada. É a sua intrusão do relacionamento, um erro nos teus pensamentos sobre a situação, que vem a ser então a justificativa para a tua falta de fé. Tu farás esse erro, mas não te preocupes com isso absolutamente. O erro não importa. A falta de fé trazida à fé jamais interferirá com a verdade. Mas a falta de fé usada contra a verdade sempre destruirá a fé. Se te falta fé, pede para que ela seja restaurada onde foi perdida, e não busques fazer com que seja inventada para ti em algum outro lugar, como se tivesse sido injustamente privado dela. Conceito interessante esse de fé, né? Que é a fé para cada um de nós. E o texto continua. Somente aquilo que tu não deste pode estar faltando em qualquer situação. Mas lembra-te disto. A meta da santidade foi estabelecida para o teu relacionamento e não por ti. Tu não a estabeleceste porque a santidade não pode ser vista a não ser através da fé, e o teu relacionamento
não era santo porque a tua fé no teu irmão era limitada e pequena. A tua fé tem que crescer para ir ao encontro da meta que foi estabelecida. A realidade da meta fará surgir isso, pois verás que a paz e a fé não virão separadamente. Em que situação podes estar sem fé e ainda assim permanecer fiel ao teu irmão? Nossa, várias coisas vêm à tona aqui para mim quando eu leio esse parágrafo, né? Porque quando a gente sabe, e é isso que está me entregando aqui, quando a gente sabe que o outro também é como Deus criou, assim como nós, etc. Então, eu preciso de fé, eu preciso de saber. É interessante isso, né? O que isso muda na nossa concepção? O que é essa fé que o texto pede da gente? E o texto continua. Cada situação em que te achas não é senão um meio de realizar o propósito estabelecido para o teu relacionamento. Se a vês como qualquer outra coisa, estarás sempre sem fé. Se a vês como qualquer outra coisa, estarás sempre sem fé. Não uses a tua falta de fé. Deixa que ela entre e olha para ela com calma, mas não a uses. A falta de fé é a serva da ilusão e totalmente fiel à sua senhora, a dona ilusão. Use-a, a dona ilusão, e ela te carregará diretamente às ilusões. Não fiques tentado pelo que ela te oferece. Ela interfere, mas não com a meta, mas com o valor da meta para ti. Não aceite a ilusão de paz que ela te oferece, mas contempla a sua oferta e reconhece que é ilusão. E olha só que interessante, né? Falando de fé, fé, fé. Eu estou aqui no Kindle enquanto eu leio e tem um dicionário, né? Então cliquei em fé para ver o que é a definição de fé segundo o dicionário, né? Fé é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Então, se você sabe que você é como Deus criou você, o outro, se você sabe que o propósito dos seus relacionamentos é serem santos, se você sabe que você é santo, não no sentido da igreja, no sentido de como Deus te criou, impecável, imaculado, perfeito, um grande ser, um presente para o mundo, tal como a imagem e semelhança de Deus, falta de fé seria considerar o que não é verdadeiro? Essa é uma reflexão que eu deixo pra gente. Aí o texto continua. A meta da ilusão está tão estritamente ligada à ausência de fé como a fé está ligada à verdade. Se te falta fé em qualquer pessoa em relação ao papel que ela desempenhará e de forma perfeita em qualquer situação antecipadamente dedicada à verdade, a tua entrega está dividida. E assim não terás tido fé no teu irmão e terás usado contra ele a tua falta de fé. O que era fé mesmo? O que era fé mesmo? A adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. E o texto continua. Nenhum relacionamento é santo, a não ser que a santidade vá com ele a toda parte. Como a santidade e a fé caminham de mãos dadas, assim a fé tem que ir a toda parte com ele. A realidade da meta fará surgir e realizará todos os milagres que forem necessários para a sua realização. Não existe nada, por menor ou maior que seja, por mais frágil ou mais forte que seja, que não esteja aqui com o único objetivo de ser gentilmente posto a serviço da meta e orientado para apoiar o propósito dela. O universo servirá a ela com contentamento, como ela serve ao universo, mas não interfiras. O poder colocado em ti, em quem a meta do Espírito Santo foi estabelecida, está tão além da tua pequena concepção do infinito que não tens ideia de como é grande a força que vai contigo.
Uau! O poder colocado em ti. E a ideia de como é grande a força que vai com a gente. E isso podes usar em perfeita segurança. No entanto, apesar de todo o poder dessa força, tão grande que vai além das estrelas e do universo que está além delas, a tua pequena falta de fé pode fazer com que ela seja inútil, se quiseres usar a falta de fé para substituí-la. No entanto, pensa sobre isso e aprende o que é falta de fé. Pensas que tens contra o teu irmão aquilo que ele fez contra ti, mas realmente o acusas pelo que tu fizeste a ele. Nossa, vou até voltar porque aqui eu embaralhei toda. O texto diz: no entanto, pensa sobre isso e aprende o que causa a falta de fé. 2 pontos, ou seja, é o seguinte: pensas que tens contra o teu irmão aquilo que ele fez contra ti, mas realmente o acusas pelo que tu fizeste a ele. Não é o seu passado, o passado dele, mas o teu que tens contra ele. E te falta fé nele devido ao que tu foste.